Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA. Já estudamos variáveis, estudamos estruturas de teste condicional, laços de repetição, estruturas de controle. E agora vamos seguindo nessa lição, estudar com os fundamentos da linguagem de programação VBA no Excel. A partir dessa lição nós vamos estudar funções de tipos de dados. Que são funções que permite eu determinar de que tipo é o valor armazenado numa variável, converter o valor de um tipo para o outro, por exemplo. Pode ser que na variável tenha um valor numérico, mas ele está armazenado como texto. Para mim poder fazer cálculo, eu tenho que converter ele para o valor, um dos valores numéricos, inteiro, duplo, moeda, etc. Porque se eu tentar fazer um cálculo e uma das variáveis estiver como valor texto, vai dar um erro na hora da execução. Então nós vamos ver funções para determinar o tipo de dado que está numa variável, para converter tipos, funções para cálculos com data e hora, funções para trabalho com valores de texto e funções para cálculos matemáticos. Então vamos começar com funções de tipo de dado. Nós vamos aprender funções para determinar o tipo. Qual o tipo que está associado com uma variável? É texto, é data e hora, é número inteiro, é número com casas decimais e assim por diante. Perdão. Vamos ver a sintaxe dessas funções e exemplos de uso das funções. Além dos comandos básicos do VBA que nós vimos até agora, tais como declaração de variáveis, operadores aritméticos, estruturas de decisão e laços de repetição, estão disponíveis para uso no VBA as centenas, e eu diria milhares de funções de planilha disponíveis no Excel. Então qualquer função que você pode usar numa planilha, média, soma, C, conte C, etc., qualquer função que está disponível para uso numa planilha está disponível para uso também numa rotina de programação VBA. Por exemplo, você pode usar no código VBA funções tais como soma, média e assim por diante. Um detalhe muito importante é que no código VBA deve ser utilizadas funções com um nome em inglês. Sum ao invés de soma, AVG ao invés de média e assim por diante. Na prática existe um objeto chamado Worksheet Function, função de planilha, e as funções são consideradas métodos desse objeto. Por exemplo, para chamar a função soma, temos que usar o comando Worksheet Function, ponto, o nome da função, só que aqui eu coloquei soma em português, não é sum em inglês, e os parâmetros, por exemplo, a faixa de A1 a 2 pontos a 100. Então, seria o comando para chamar a função soma e retornar o valor da soma dos valores que estão de A1 até A100. Tá? Então o detalhe é que sempre a função deve ser usada em inglês, no código VBA. Falei aqui novamente sobre objeto, diz que existe um objeto chamado Worksheet Function e cada função é um método desse objeto. Repito, nós ainda não fizemos o estudo do que é uma classe, do que é uma hierarquia de objetos, do que é um objeto, do que são métodos, propriedades, coleções e eventos do objeto. Faremos esse estudo em detalhes mais adiante, ok?
Não se preocupe em entender essa sintaxe nesse momento, pois ainda não vimos detalhes sobre objetos, métodos, propriedades e parâmetros. Vamos continuar o nosso estudo e aprender a usar as funções através de exemplos práticos. Mais adiante, aprenderemos mais sobre objetos, métodos, eventos e parâmetros, ok? A partir dessa lição, nós vamos ver uma série de aspectos que vão além do básico. Inicialmente, vamos estudar uma série de funções disponíveis no Excel. E para facilitar o estudo, nós vamos dividir essas funções em categorias. Vamos iniciar falando um pouco sobre tipos de dados e funções para conversão de tipo, ou seja, funções que fazem a conversão de um tipo de dado para o outro, como por exemplo, que é o exemplo mais comum, tem uma variável lá que tem um valor numérico, mas ela está configurada como sendo do tipo texto. Então, antes de poder fazer cálculos com essa variável, eu preciso converter ela para o tipo numérico. Existe uma função que converte de texto para numérico. Este tópico é de grande importância, principalmente quando criamos códigos que efetuam cálculos, tais como a folha de pagamento, cálculos de impostos, etc. E qual é o problema, ou qual função, ou qual solução do Excel não envolve cálculos? Ou seja, sempre tem cálculos envolvidos. Por isso que é importante conhecer essas funções que nós vamos estudar em detalhes agora. Depois passaremos a analisar uma série de funções internas do Excel. São funções que fazem parte do próprio Excel, como por exemplo a função date, que retorna a data do sistema. Na sequência do módulo, aprenderemos a criar nossas próprias funções e subrotinas. Aprenderemos as diferenças entre subrotina e uma função e quando utilizarmos uma ao invés da outra, ok? Então tem muita coisa ainda para a gente ver nesse módulo, fiquem ligados. Tipos de dados e funções para conversão de tipos. Nesta lição aprenderemos a determinar qual o tipo de um dado que está armazenado em uma variável, bem como a converter valores de um tipo para o outro, utilizando as funções para conversão de tipos. Isso não é só nessa lição, nós vamos nos alongar 2, 3 lições, 2 ou 3 vídeos, estudando essas funções para tipos de dados e conversão de tipos. Determinando o tipo de dados contido em uma variável. Existem diversas funções que permitem que seja determinado o tipo de dados que está armazenado em uma variável. Existem aplicações para esse tipo de função. Por exemplo, ao digitar dados em um formulário do Excel, podemos utilizar uma função para determinar se os valores digitados pelo usuário não apresentam problemas. Por exemplo, o usuário pode ter digitado, por engano, texto em um campo que deve conter valores numéricos. E aí a gente pode criar código VBA que verifica se o tipo não está de acordo, ele emite uma mensagem dizendo que está errado, apaga o que o usuário digitou, coloca o cursor no local para o usuário digitar novamente. Vamos ao estudo das funções que detectam o tipo de dados armazenados em uma variável. Nesse primeiro vídeo nós vamos estudar 2 funções. Quais são elas? IsArray e VarType. O IsArray determina se uma variável é do tipo array. Um array é o quê? É uma matriz, que pode ser unidimensional, uma matriz que contém, por exemplo, 7 elementos. Cada elemento tem o nome de um dia da semana. Ou uma matriz que contém 100 elementos, cada elemento tem o nome de um cliente ou o nome de um produto. Um array, então, pode ser uma matriz unidimensional, que é simplesmente uma lista, um vetor mais conhecido, ou pode ser multidimensional de 2 ou mais dimensões. É o conceito de vetores e matriz que você aprende lá na matemática do 2º grau. Então tem um tipo de variável que permite eu trabalhar com arrays no VBA. Nós vamos aprender nessa lição. E também VarType, que retorna o tipo contido, tipo de dados que está contido em uma determinada variável, ok? Vamos lá então, eu vou lá no meu documento de apoio, vou explicando o que tem para explicar de teoria para vocês e depois vamos seguir aquela mesma metodologia. Que metodologia que nós estamos adotando? Eu pego um código de exemplo, vou lá na minha macro teste, aquela que nós criamos lá em lições anteriores, estamos usando ela, apago o que tem dentro da macro teste e coloco o novo código e explico linha por linha para vocês, ok? Vamos lá então aprender as funções IsArray e VarType. Vamos começar o nosso estudo então com a função IsArray. Um array é um tipo especial de variável a qual pode armazenar diversos valores em uma única variável. De uma forma simples, um array é um conjunto, ou melhor ainda, como aprendi nos bons e velhos tempos, eu nem é da faculdade de Engenharia Elétrica na USM, sim, lá no 2º grau, não me lembro se é no 1º ou 2º ano que a gente estuda,
os vetores e matrizes, né? Um vetor, se for de uma dimensão, um vetor é uma matriz de uma dimensão, ou uma matriz se for de duas ou mais dimensões. Tá? Por exemplo, no terceiro ano, me lembrei, a gente aprende lá matrizes, cálculo de operações com matrizes, determinantes, depois aprende a usar os determinantes para resolver sistemas de duas ou mais equações e duas incógnitas, e assim por diante. E claro que na faculdade de engenharia, como engenharia é essencialmente matemática e física, a gente usa em quase todas as disciplinas o conceito de vetor e matriz. Por exemplo, poderíamos ter uma variável array na qual são armazenadas todos os códigos de tributos. Cada tributo federal, estadual, tem lá um código. Por exemplo, imposto de renda sobre salário, lá é o 0561. Então, poderíamos ter uma matriz, um array, que armazena os códigos de tributo válidos para o recolhimento de imposto. Cada valor armazenado no array é um elemento do conjunto. Um outro exemplo, poderíamos criar um array para armazenar os nomes dos meses do ano. Com isso, teríamos um array de 12 elementos, janeiro, fevereiro, março e assim por diante até dezembro. Cada elemento de um array é acessado através do nome da variável e de um índice que diz se é o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o enésimo elemento. O índice inicia em 0 e não em 1. Até vou destacar isso aqui, pessoal, porque muitas vezes o pessoal me manda código para análise, para consultoria. Não, Júlio, não está dando erro, mas não está funcionando. O que está acontecendo? E a pessoa esquece que o array, o primeiro elemento é o elemento 0, o segundo é o elemento 1, ou seja, que começa o índice em 0 e não em 1. E aí a lógica não funciona e dá os erros. Por isso, se tivermos um array de 10 elementos, teremos o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2, ou seja, começa no 0, até o elemento 9, que é o 10º elemento. O fato do índice começar em 0 influencia na hora que formos declarar um array. Tem muito cuidado com isso. Como é que se declara um array, uma variável do tipo array? Para declarar um array de uma dimensão, o comando din, o nome da variável e entre parênteses o número de elementos. Produtos 19. O 19 significa que temos 20 elementos. Por quê? Porque começa em 0, não começa em 1. Então vai do 0, 1, o 2, o 3 até o 19, formando um total de 20 elementos. Então, dimension, espaço, né? O nome do array, abre parênteses, o número do último elemento, o índice do último elemento. Então, para declarar um array de 20 elementos, 19, para declarar um array de 100 elementos, 99, sempre um menos que o número de elementos, porque o primeiro elemento tem o índice 0. Vamos ver aqui um exemplo de código, onde eu vou ir lá para a nossa macro teste e vou comentar com vocês linha a linha. Repetindo o que já falei em outras lições, Júlio, tu não vai disponibilizar esse código para mim copiar e colar aqui e só testar? Não vou fazer isso. Por quê? Porque para quem está iniciando, aprendendo programação VBA, copia o código, cola, executa, funciona, maravilha. Não aprendeu nada. Tem que digitar para errar a sintaxe, para ver o que errou. Esse processo de digitar o código é fundamental, é indispensável para realmente aprender programação VBA. Então vocês aí vão ter que trabalhar um pouquinho mais do que eu. Como eu já tenho aí quase 3 décadas de experiência com VBA, eu vou copiar e colar e vocês vão digitar o código aí, porque isso é importante para o aprendizado da sintaxe, dos comandos, tudo direitinho. Então vou lá na minha macro teste, lembrando que a minha macro teste, ela até está aberta aqui, vou fechar. Ela está dentro dessa planilha aqui que nós criamos, né? Módulo 5, vamos achar a planilha aqui, exemplos básicos de VBA. Então, se vocês tiverem fechado essa planilha, abram. Lembra como é que faz para ir lá para o editor de código VBA, um atalho rápido? Alt, segura pressionado e pressiona F11. Aí, dentre os vários elementos que vai ter aqui do lado esquerdo, localiza o módulo 5. Aqui aparece vários para mim, porque eu estou com várias planilhas abertas. Se vocês estiverem somente com essa planilha aberta, vai aparecer somente módulo 5, exemplos básicos VBA. E a nossa função macro teste, nossa macro aqui, nós criamos no módulo 1, está aqui dentro do módulo 1. Então o que eu faço? Apago o que tinha antes, sempre deixando a declaração dela e o end sub, né?
E vamos aqui agora aprender a usar uma função do tipo array. Vou explicar linha por linha. As primeiras linhas aqui são apenas comentários. Tudo que inicia com apóstrofe é comentário. Já falei para vocês a importância dos comentários para documentar o meu código. Então, o primeiro comando realmente que interessa é esse aqui, dimension, o nome da variável, você que escolhe o nome, dias, podia ser José da Silva, dias da semana, qualquer um. E como são 7 dias, eu declaro o índice do último elemento, que é 6. Por que 6? Porque começa em 0. Então, declarei essas 3 variáveis. A variável array, com 7 elementos, sempre é um a mais do que o último. A variável li e a variável mensagem. Aqui está declarado sem declarar o tipo. Eu não gosto muito disso. Eu vou declarar o tipo. Então, has array. O array não precisa declarar. O tipo, só de botar o índice aqui, ele já identifica. As outras que eu vou declarar, e has integer, clique duplo, e a minha variável mensagem eu vou declarar como sendo do tipo has string, tipo texto, né? Olha assim. Então, declarei uma variável do tipo array. Por que ele sabe que é array? Porque eu coloquei a dimensão entre parênteses. Como o último elemento é o 6, então são 7 elementos, do 0 ao 6. O i como inteiro e a variável mensagem como sendo do tipo string. Agora eu vou atribuir valores para cada um dos 7 elementos da matriz aqui, do vetor. Vetor porque é uma matriz de um elemento. Como é que se faz isso? O nome da variável, o índice do elemento ao qual você quer atribuir um valor e o respectivo valor. Aqui eu poderia, para ser mais preciosista, declarar que meu array é um array has string, ou seja, ele vai aceitar valores do tipo texto. Tá? Então o tipo dos dados que vai ser armazenado nos itens da minha matriz, do meu vetor, do meu array, são dados do tipo texto. Então aqui atribuo para o primeiro elemento, que é o 0 e não o 1, o nome do primeiro dia. Para o segundo elemento, que é o 1 e não o 2, o segundo dia, e assim sucessivamente para os 7 elementos do array. Então agora tenho em cada um dos 7 elementos um valor associado. O que eu vou fazer agora? Vou usar um laço for next, que nós aprendemos anteriormente, tá? Para montar uma mensagem e exibir depois do for next essa mensagem. O i, que é a nossa variável do tipo inteiro, varia de 0. Por que 0? Porque 0 é o primeiro elemento, é o índice do primeiro elemento, e não é 1. Vocês viram que eu já falei isso umas 5 vezes, e vou continuar falando, porque mesmo assim as pessoas cometem muitos erros. Então vou fazer um laço que vai variar o i variando de 0 até 6, ou seja, vai ser 7 passagens do laço aqui, e a cada passagem o que eu faço? Eu pego e atribuo para a variável mensagem o conteúdo que já tinha nela, mais esse texto aqui, dia, é um texto fixo. Como é que eu junto elementos numa variável do tipo string? Com o operador e comercial. Lembrando que, pela 13ª vez estou falando, antes do e depois do e tem espaço. Então, pego, o que eu atribuo para a mensagem? O que já tinha nela, mais o texto dia, mais, que é o operador comercial, o índice, o valor do i durante a passagem do laço mais 1, que é para dizer o primeiro dia, o segundo dia, porque na primeira passagem ele vale 0, então ia dizer dia 0. Né? Não tem sentido dia 0, tem sentido só para a matriz lá que o índice é 0. Mas para exibir na mensagem eu vou dizer que o primeiro dia, o dia 1 é segunda-feira, então por isso mais 1, junto um espaço em branco para não ficar tudo grudado, depois junto o que é dias i? Na primeira passagem do laço o i vale 0, então aqui vai ficar dias 0. Ele vai pegar o valor que está em dia 0 e botar na mensagem, então ele vai colocar aqui segunda-feira,
E o CHR3, vocês lembram o que é? Para dar uma quebra de linha, senão vai ficar tudo emendado. Na segunda passagem do laço, i igual a 1, aí ele adiciona uma segunda linha na mensagem. Pega tudo que tinha antes, mais a palavra... Aí, para cada passagem do laço, ele vai montando uma linha, onde exibe basicamente dias, o nome do dia, né? E o índice aqui, e dá uma quebra de linha. Então, no final desse laço for, nós vamos ter na variável mensagem, um texto onde mostra o nome de cada dia em cada linha. Isso é lógica de programação, pessoal. Essa é a parte que a maioria das pessoas tem dificuldade em entender, tá? E para finalizar, o que a gente faz? Usa um message box para exibir o conteúdo da variável mensagem, depois que encerrou o laço. Vamos ver se funcionou esse nosso exemplo? Vamos dar um F5 aqui. Aí, dia 1, segunda-feira. Dia 2, terça-feira. Dia 3, quarta-feira. Dia 4, quinta, e assim por diante. Ou seja, os valores armazenados lá no nosso array. Eu poderia enfeitar um pouco mais. Júlio, mas depois do 1 aqui, eu queria colocar uma setinha, traço e um sinal de maior, só para ficar mais fácil de visualizar. Aí é bem fácil, olha aqui, ó. Ele põe o número aqui, põe esse espaço em branco, então depois do espaço em branco, poderia colocar aqui, ó, um tracinho, um sinal de maior e mais um espaço. Isso aqui em cada linha, daí vai aparecer esse tracinho como indicador visual. Vamos ver se é verdade? Olha lá, ali o nosso tracinho. Viram? Isso é basicamente lógica de programação, pessoal. Não tem muito o que ficar comentando em cima e a nossa variável array funcionando sem maiores problemas. Vamos ver o que mais que a gente tem para falar sobre array. Vamos lá para o nosso documento de apoio. Aqui eu reforço, né, se você quiser utilizar a macro teste, que é o que nós vamos fazer para testar esses códigos que a gente vai apresentando. E aqui o exemplo da execução, né? E aqui mais alguns comentários, o que eu já falei para vocês lá no vídeo. Ó. A sintaxe da declaração, como são 7 elementos, é um menos aqui, porque começa no 0. Atribuição para cada um. Montagem da mensagem, né? E após isso, usamos a função MessageBox para exibir a mensagem na tela. Então, tudo que eu comentei lá no vídeo, não tem nada de diferente. Vejam que aos poucos a programação VBA deixa de ser um bicho de 7 cabeças, pois a VBA é uma linguagem bastante clara e de fácil aprendizado. Agora vamos usar a função isArray para determinar se uma variável do tipo variante está armazenando um array. Lembre que todas as variáveis do VBA são do tipo variante, e o subtipo é definido pelo valor que está armazenado no momento na variável. A sintaxe da função isArray é bem simples, é assim, ó. isArray, abre parênteses, e o nome da variável. Ela retorna verdadeiro se a variável for uma variável do tipo array e falso caso contrário. Vamos voltar lá para a macro teste e alterar um pouco o nosso exemplo. Quer ver? Aqui, ó. Vamos aqui. Então, vamos aqui. Antes de exibir a mensagem, vamos fazer assim, ó. MessageBox. O texto, um texto qualquer, né? A variável dias é array. Aí fecha o texto. Como é que eu testo a função isArray? Coloco aqui isArray e o nome da variável, dias. Aí, se a variável isArray for do tipo array, vai exibir a mensagem. A variável dias é array, verdadeiro. Caso contrário, vai exibir falso. Vamos fazer um outro teste. MessageBox. A variável mensagem é array. Parênteses aqui, fecha. O E comercial. isArray mensagem. Se a variável mensagem for verdadeira, for do tipo array, vai retornar verdadeiro, caso contrário, falso. Então, antes de exibir a mensagem final, nós alteramos, colocamos outros dois MessageBox para fazer teste da função isArray.
Vamos ver como é que vai ficar a execução. O primeiro message box vai ser esse, a da variável dias, o segundo da variável mensagem e por último aquele que nós já tínhamos antes. Vamos executar aqui. A variável isArray, a variável dias é array? Verdadeiro, sim, ela é um array. A variável mensagem é array? Falso, não é, porque ela é do tipo string, ela é do tipo texto. E por fim, aquela mensagem que nós já vimos antes. Ok? Acho que a função isArray é extremamente simples, não tem muito o que comentar. Como é que se usa ela? isArray e abre parênteses, o único parâmetro que eu passo para ela é o nome da variável. Se a variável for do tipo array, ela retorna verdadeiro. Caso contrário, ela retorna falso. Tranquilo então quanto à nossa primeira função isArray, né? Vamos estudar a nossa segunda função agora, que é a função varTape. Ela retorna um valor dependendo do tipo da variável. Vamos aprender então a usar a nossa função varTape. Vamos ao trabalho. Podemos utilizar a função varTape para determinar o subtipo de uma variável. Como assim subtipo, Júlio? Porque eu já comentei nessa lição e nas anteriores. Todas as variáveis no VBA são do tipo variante. O subtipo determina qual o tipo do valor armazenado na variável no momento. Como é que é a sintaxe da função varTape? Passamos para a função o nome de uma variável ou expressão. A função retorna um número inteiro que indica o subtipo. Sintaxe: varTape, abre parênteses, o nome da variável ou uma expressão. E na tabela a seguir, nós temos os valores de retorno da variável varTape. Se retornar 0, é porque a variável está vazia, não tem nada armazenado nela. Se retornar 1, é porque tem valores não válidos, lixo de memória nela. Se retornar 2 é inteiro, 3 inteiro longo e assim por diante. Ó, se retornar 8.192 é do tipo array. Se retornar 10 é um valor do tipo erro. Se retornar 7 é um valor do tipo data. E assim por diante. Então aqui nós temos uma tabelinha onde diz os tipos de dados retornados pela variável, pela função varTape. Vamos um exemplo aqui, onde nós vamos pegar um código onde vamos mostrar o uso da função varTape. Como é que a gente faz isso? Vou lá para a minha macro teste, apago o que eu tinha antes. Deixa eu só tirar essa janelinha imediata mais para baixo, apago o que tinha antes e vamos a esse teste aqui. O que é esse teste que nós fizemos? Iniciei aqui declarando 3 variáveis, x, y e z, não defini o tipo delas, mais 2 variáveis a, b, uma variável c. Que tipo de variável é essa? Tipo array, que a gente acabou de ver, é um vetor de uma dimensão, e dimensionei e declarei uma variável mensagem como sendo do tipo string. Agora comecei a atribuir valores para minhas variáveis. Para o x eu atribuí um valor do tipo inteiro, para o y um valor do tipo double, né, que tem ponto decimal, e aqui um detalhe importante, pessoal, muito importante, que também é fonte de muitos erros que às vezes eu recebo via e-mail. Dentro do VBA, quando eu quero indicar a casa eu não uso não é 23,456, eu uso o ponto, tá? Guardem bem isso para não cometer erros depois. Pois para a variável y eu atribuo um valor do tipo inteiro longo. Se fosse inteiro só poderia ir até 32.766. Então ele é do tipo inteiro longo. E para a variável a eu atribuo um valor do tipo texto. E agora nós vamos utilizar a função date, que nós ainda não estudamos, mas vamos estudar depois. Ela retorna a data do sistema. Então a variável b, eu coloquei b igual a date, poderia colocar os parênteses aqui, não tem problema, ele mesmo tira. A função date retorna a data do sistema e a data do sistema é armazenado como valor da variável b. E agora começo a montar a mensagem. Ó. Mensagem, tipo de variável x, né, 2 pontos, e aí eu uso a função varTape para retornar o tipo da variável x. Ela vai retornar um número inteiro que indica o tipo da variável. Tá? E aí eu monto linha a linha. Ó.
mensagem igual a linha que já tinha antes, o conteúdo que já tinha antes, tipo da variável y, var tape de y, tá? Então, sempre lembrando aqui, ó, antes e depois do e comercial tem espaço em branco, e usando o CHR13 para dar uma quebra de linha, senão a mensagem vai ficar tudo grudado na mesma linha, não vai ter uma quebra. E assim, para cada variável eu uso a função varTape para retornar o tipo da variável. Vamos executar e depois vamos comparar para ver se realmente ele está retornando o tipo certo. Vamos lá então. Como que executa macro teste? Coloca o cursor aqui, dá um F5. Ó, tipo da variável x igual a 2. O que significa? Que o 2 é um número inteiro. Fecha com o nosso exemplo, porque eu atribuí para o x o valor 12, que é um número inteiro. Tipo da variável y, 3. O que é o 3 naquela nossa tabelinha? É um inteiro longo. Fecha porque eu atribuí para o y o valor 123.456.789, ou seja, é um inteiro longo. Se inteiro só vai até 32 mil e pouco. Tipo da variável z igual a 0. O que significa o zero? Vazia, não tem valor associado. Confere porque no meu exemplo eu não atribuí nenhum valor para a variável z. Tipo da variável a, 8. O que é o 8? Texto. Fecha porque a variável lá é do tipo texto. É a nossa variável, eu atribuí para ela, esta é um valor de texto. Tipo da variável b, 7. O que é o 7? Data. Fecha também porque eu atribuí para a variável b a data do sistema. Tipo da variável c, 8204, que é o tipo array. Fecha também. Vamos modificar só um pouquinho o nosso exemplo, para ao invés de exibir apenas o tipo, exibir também o valor da variável. Como é que faz isso? Bem simples, né? Tipo da variável, isso aqui já está montado. E depois do varTape aqui, eu vou adicionar mais um pedaço. E o e comercial, né? Entre parênteses o texto, o valor, 2 pontos, dá um espaço em branco, o e comercial, e aqui a variável em si, x. E isso aqui eu vou fazer para todas as outras linhas. Para adicionar aqui, a segunda linha é a variável z, a terceira linha é a variável a, sempre lembrando de deixar um espaço, opa, aqui, só um pouquinho, valor e a, agora sim, faltou um e comercial aqui. Sempre que junto as partes tem que ter o e comercial. A variável a terceira linha é a variável b, então vamos adicionar aqui e valor e aqui, né? Então eu vou exibir além do tipo o valor da respectiva variável, tá? Mesma coisa aqui, que é da array não, porque daí eu teria que exibir elemento por elemento. Então da array não vamos exibir e das outras sim. Então o que eu fiz agora? O que eu alterei no código? Ao invés de exibir apenas o tipo, eu adicionei esse pedaço aqui que é um texto fixo, valor, e adicionei esse segundo pedaço que é o nome da variável, onde ele vai exibir o valor da variável, ok? Vamos ver como é que vai ficar o nosso exemplo? Dá um F5, ó, tipo da variável x é 2, esqueci da primeira linha, tudo bem. Tipo da variável y é 3, o valor é 12, é um inteiro. Tipo da variável z é 0, não tem valor associado, não mostra nada. Tipo da variável 8, da variável a é 8, que é texto, e assim por diante, ok? Então a função varTape, ela retorna o tipo de uma variável, e esse tipo é retornado como um número inteiro, e aqui tem a tabelinha dos números que ela retorna. Se retornar 0 é vazio, 1 é nulo, 2 é inteiro, e assim por diante, ok? Com isso, acho que nós fizemos um bom exemplo do uso das funções isArray e da função varTape. Com isso, atendemos o objetivo proposto para essa lição. Aprendemos a usar duas funções que retornam o tipo de dados
armazenado numa variável. Ok, pessoal? Espero que essa lição tenha sido útil, que vocês tenham entendido e agradeço por terem me acompanhado até aqui. Até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir. Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA
e nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!